O amor é um milagre, ela pensou. Ela achava que se casaria com uma pessoa com deficiência, mas uma grande surpresa a aguardava no casamento. Alô, senhorita Clara Souza. Clara apertou o celular com mais força, o coração cambaleando no peito. Ela estava num corredor apertado de hospital, o forte cheiro de desinfetante invadindo suas narinas. Lá fora, o crepúsculo descia sobre a metrópole, pintando o céu de um roxo arroxeado. Ela estava ali, como estivera todos os dias na semana, passada, porque sua mãe jazia em uma cama, a poucos quartos de distância, frágil, inconsciente e necessitando urgentemente de uma operação custosa. Sim, é a Clara. Sua voz tremeu, denunciando sua ansiedade. Meu nome é Dr. Roberto Mendes, disse o interlocutor, seu tom claro, mas não indelicado. Sou advogado do Sr. André Albuquerque. Ele me pediu para contatá-la a respeito de um acordo que pode resolver suas dificuldades financeiras. Clara engoliu em seco. Um acordo? Seu estômago revirou com uma mistura de antecipação e pavor. Ela havia esgotado todas as opções para financiar o tratamento de sua mãe. Amigos, parentes distantes, até empréstimos com juros altíssimos. Ninguém lhe concedia nada. Agora, do nada, o advogado de um estranho queria falar de dinheiro. Ela pressionou o celular mais perto. Eu não tenho certeza se entendi. Do outro lado, Dr. Roberto Mendes pigarreou. Estou ciente do problema médico de sua mãe. O Sr. Albuquerque manifestou interesse em oferecer assistência. No entanto, essa assistência é condicional. Ele gostaria de encontrá-la o mais rápido possível para discutir a possibilidade de casamento. Casamento? Clara ecoou em descrença, tão alto que uma enfermeira que passava lançou-lhe um olhar curioso. O calor subiu às suas bochechas. Ela se virou, baixando a voz. Certamente há algum engano. Eu nem conheço o Sr. Albuquerque. Eu entendo. Dr. Roberto Mendes respondeu calmamente. Ele pede apenas que a senhorita o encontre pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Caso a senhorita decida prosseguir, ele garantirá que as despesas hospitalares de sua mãe sejam cobertas, incluindo cirurgia e reabilitação. A mão livre de Clara tremeu ao seu lado. Ela pensou na respiração superficial de sua mãe, nos tubos e monitores apitando, nos avisos sombrios dos médicos. Se não pudessem operar logo, aquele telefonema parecia irreal, como uma brincadeira cruel. No entanto, a voz do Dr. Roberto Mendes, embora formal, não soava maliciosa. Ela inalou trêmula. O senhor pode me dizer alguma coisa sobre o Sr. Albuquerque? Dr. Roberto Mendes hesitou. Ele é um homem com certas limitações físicas. Ele esteve envolvido em um acidente há muitos anos. Os detalhes, porém, é melhor que ele explique pessoalmente. Fisicamente, com deficiência, Clara sentiu uma pontada de culpa com o lampejo de alívio dentro dela. Talvez ele só quisesse companhia e tivesse os meios para oferecer apoio financeiro. Em troca, sua mãe sempre dizia que a vida distribui cartas estranhas. Às vezes, você só tem que decidir como jogá-las. Tudo bem, ela finalmente disse, a voz mal acima de um sussurro. Eu o encontrarei. Muito bem, Dr. Roberto Mendes respondeu. Vou enviar os detalhes por mensagem. Por favor, venha amanhã à tarde. O Sr. Albuquerque estará esperando. Ele encerrou a ligação, deixando Clara enraizada no lugar, sua mente girando. Qualquer receio sobre o quão estranho tudo aquilo soava foi eclipsado por um pensamento. Se este homem pode realmente pagar pela cirurgia da mamãe, posso recusá-lo. Ela se virou para o quarto de sua mãe. Através de uma janela estreita, viu a figura frágil e móvel. Os médicos disseram que o procedimento deveria acontecer em breve, ou poderia haver danos permanentes aos órgãos de sua mãe, ou pior. Com um suspiro resignado, Clara entrou.
Ela gentilmente afastou fios de cabelos soltos da testa de sua mãe, lágrimas picando nos cantos dos olhos. Aguenta firme, mamãe, ela sussurrou. Eu acho que encontrei um milagre para nós. Naquela noite, ela se virou na fina cama que o hospital fornecia para pernoites. Medo e esperança duelavam em sua mente. Um contrato de casamento com um homem que ela nunca havia conhecido. Ela duvidava de tudo, mas cada dúvida era inevitavelmente esmagada pela realidade da necessidade urgente de sua mãe. No dia seguinte, Clara se viu entrando em uma charmosa cafeteria em um bairro nobre da cidade. Ela nunca teria vindo aqui por conta própria. Não podia pagar uma xícara de café que custava mais do que uma refeição. Seu coração martelava enquanto ela examinava as mesas. Um homem bem vestido, com cabelos grisalhos, levantou a mão em cumprimento, chamando-a. Clara o reconheceu pelo nome. Dr. Roberto Mendes, no cartão de visitas que ele havia enviado por mensagem. Ao lado dele, sentado, estava um homem em uma cadeira de rodas. André Albuquerque. André tinha cabelo escuro, penteado para trás, um rosto magro e olhos quentes e inteligentes. Sua postura na cadeira de rodas sugeria uso prolongado. Suas pernas estavam cobertas por um cobertor fino. Quando Clara se aproximou, Dr. Roberto Mendes se levantou e André estendeu a mão em cumprimento. Senhorita Souza, disse André suavemente, sua voz carregando um leve tremor. Obrigado por vir. Apesar de seus nervos, Clara pegou a mão dele. Obrigada por concordar em ajudar minha mãe. Se é realmente isso que é. André assentiu, olhando para Dr. Roberto Mendes. Permita-me um momento a sós com a senhorita Souza, Dr. Mendes. Sim, senhor. Dr. Roberto Mendes foi para uma mesa próxima, dando-lhes espaço. André cruzou as mãos no colo. Não vou insultar sua inteligência. Sei o quão estranho isso deve parecer, mas prometo que não tenho intenção de prejudicá-la. Simplesmente preciso de uma esposa, no papel pelo menos, para fortalecer minha posição nos assuntos da minha família. E estou disposto a pagar qualquer quantia para garantir esse acordo. Clara tentou firmar a respiração. Mas por que casamento? Por que casamento? O olhar de André desviou, um lampejo de dor cruzando suas feições. Porque não posso confiar nas pessoas do meu círculo íntimo. Todos estão ligados à empresa da minha família e muitos estão ansiosos para fazer a vontade do meu tio. Preciso de alguém sem interesse pessoal nos meus negócios, alguém que realmente precise de ajuda, mas que não seja motivado apenas pela ganância. Seus olhos, tão intensos, fixaram-se nos dela. Fiquei sabendo de sua situação através de, digamos, um conhecido mútuo e pensei que poderíamos nos ajudar. Apesar de seu coração disparado, Clara sentiu uma ponta de simpatia pelo homem. Quão sozinho ele deve estar, ela pensou, precisando contratar uma esposa porque não pode confiar em seus próprios parentes. Ainda assim, a magnitude disso era avassaladora. A vida da minha mãe está em jogo, ela disse calmamente. Farei o que for preciso para salvá-la, mas não me sinto confortável com a decepção. Se fizermos isso, preciso saber mais sobre sua família, sobre sua condição. Tudo. Os lábios de André se contraíram, quase um sorriso, mas tingido, de tristeza. Contarei o máximo que puder, Clara, e prometo que não explorarei seu desespero. Eu realmente quero que este seja um acordo que nos beneficie a ambos, com respeito mútuo. Eles conversaram por quase uma hora, Clara hesitante, tomando o café que André insistiu em pedir para ela. No final, ela teve a essência. O tio de André, Carlos Albuquerque, o senhor, estava planejando tomar o controle do vasto império de tecnologia e imóveis da família Albuquerque. Os pais de André, ele alegava, haviam sido injustamente condenados por crimes financeiros anos atrás, graças às orquestrações desse tio.
O próprio André havia sofrido um acidente de carro na mesma época, deixando-o parcialmente incapacitado, ou assim ele dava a entender. Agora, o tio pressionava André para que ele cedesse qualquer herança restante. Casar-se, André acreditava, lhe daria certas proteções e uma aura de estabilidade. Meu tio pensa que sou fraco, disse André amargamente, mas tenho um plano para provar a inocência dos meus pais e retomar meu lugar na empresa. Se eu conseguir sobreviver às batalhas corporativas e legais... Clara ouvia em silêncio, o peito apertado. Ela percebeu que por baixo da fachada polida, André estava profundamente ferido. Ela empatizou. Afinal, ela também estava em uma luta desesperada pela pessoa que mais amava no mundo. Finalmente, André alcançou dentro do paletó e tirou uma pasta. Nesta pasta está um rascunho do contrato de casamento. Dê uma olhada. Se concordar, receberá fundos suficientes para cobrir a cirurgia de sua mãe e qualquer cuidado pós-operatório. E se em algum momento se sentir insegura ou infeliz, pode ir embora sem penalidades. A sinceridade em sua voz foi surpreendente. Clara assentiu, embora sua garganta estivesse seca. Obrigada, ela conseguiu dizer. Naquele momento, a voz frenética da enfermeira do corredor ecoou na mente de Clara. A pressão sanguínea de sua mãe caindo perigosamente, os médicos gritando para ela sair. A memória a impulsionou. Ela não tinha tempo a perder. Eu assino, ela sussurrou, o coração acelerado. Mas só se você prometer manter minha mãe segura, e você deve prometer que não esconderá detalhes cruciais de mim. André encontrou seu olhar solene como pedra. Eu prometo, Clara. E com aquele voto trêmulo, a vida de Clara mudou para sempre. Clara, pressionada pela condição crítica de sua mãe, concorda com a surpreendente proposta de André para um casamento de conveniência. Na manhã seguinte, Clara assinou o contrato. Embora suas mãos tremessem no início, uma calma estranha a envolveu ao colocar a caneta no papel. Em poucas horas, o advogado de André transferiu o dinheiro para a conta do hospital. Clara mal acreditou até que um administrador de hospital, confuso, confirmou que os fundos haviam chegado na totalidade. Sua mãe foi preparada para a cirurgia de emergência naquela mesma tarde e Clara permaneceu ao seu lado até que as enfermeiras a escolhessem para fora do centro cirúrgico. Ela então sentou-se na sala de espera, roendo as unhas, lágrimas ameaçando cair enquanto o medo a corroía por dentro. Que tudo fique bem, ela rezava silenciosamente, repetidamente. Várias horas depois, um médico saiu com um sorriso cansado, dizendo que a cirurgia havia corrido bem e que sua mãe tinha uma chance sólida de recuperação. Clara desabou em alívio, soluçando nas mãos. Está realmente acontecendo. A mamãe vai ficar bem. 2 dias depois, Clara se encontrou do lado de fora da mansão de André Albuquerque. Ela se sentia quase tonta com a rapidez com que suas circunstâncias haviam mudado. O imponente portão se abriu à sua chegada, revelando uma alameda sinuosa, ladeada por cercas vivas bem cuidadas. No final, erguia-se uma casa grande e imponente, construída com pedra reluzente e janelas altas. Clara, segurando sua pequena mala, aproximou-se dos degraus da frente. Uma governanta uniformizada a cumprimentou educadamente. "Bem-vinda, senhorita Souza", disse a mulher, indicando a entrada para Clara. "O senhor Albuquerque está esperando na sala de estar." Os nervos se reviraram no estômago de Clara. Ela atravessou a soleira para um hall de entrada opulento. Pisos de mármore, uma escada imponente e paredes adornadas com arte de bom gosto. Este é um mundo completamente diferente, ela pensou, sentindo-se constrangida em seu modesto casaco de segunda mão. Ela foi levada a uma área de estar espaçosa, repleta de móveis macios e elegantes. André estava sentado perto de uma grande janela, sua cadeira de rodas angulada para que pudesse olhar o jardim. Ao ouvi-las,
Ele se virou, oferecendo um aceno polido. Você conseguiu chegar, ele disse calmamente, gesticulando para que ela se sentasse em uma poltrona macia em frente a ele. Como está sua mãe? Ela está estável, respondeu Clara sorrindo. Obrigada por perguntar. Os médicos dizem que ela precisará de semanas, talvez meses de reabilitação, mas ela está viva. Não posso agradecer o suficiente. André pareceu quase envergonhado. Fico feliz em ajudar. Ele pigarreou, gesticulando ao redor. Percebo que esta casa deve parecer avassaladora. Espero que se sinta confortável aqui. Uma suíte foi preparada para você lá em cima. Pode ir e vir como quiser, é claro. Apenas peço que sempre que meu tio visitar, ou sempre que houver certas reuniões corporativas, mantenhamos a aparência de um casamento genuíno. Clara mexeu em um fio solto no suéter. Eu entendo e farei o meu melhor. Embora tudo fosse tão bizarro, Clara teve que admitir que André era gentil à sua maneira reservada. Ele providenciara para que sua mãe estivesse em um dos melhores hospitais da cidade, já havia organizado os cuidados de enfermagem pessoal para a recuperação em pós-operatória dela, e agora oferecia a Clara uma vida confortável. Naquela noite, Clara viu um lado de André que era mais reservado. Ele passou horas em um escritório particular com um senhor mais velho chamado Dr. Marcelo Costa, que Clara suspeitava ser um investigador ou algum tipo de consultor. Ela não conseguiu captar mais do que fragmentos da conversa deles, frases como reabrir o caso e provar que as provas foram falsificadas. Mais tarde, ao passar pelo escritório, ela ouviu a voz frustrada de André. Estou lhe dizendo, meu tio usou todos os truques do livro. Meus pais não deveriam estar na prisão, mas ninguém ousa enfrentá-lo agora. Seu coração apertou. Ela se lembrou da determinação no rosto de André quando ele lhe disse que queria libertar seus pais da prisão injusta. Mais do que pena, ela sentiu genuíno respeito por aquele homem ferido que se recusava a desistir. Nos dias seguintes, Clara se adaptou a viver na mansão. Ela insistia em roupas simples e em cozinhar algumas de suas próprias refeições, hábitos de seu passado. A governanta, Dona Lúcia, ficou surpresa, mas cedeu. Enquanto isso, André parecia lidar com lutas silenciosas. Teleconferências corporativas, montanhas de papéis e sessões de terapia privadas na academia privativa da mansão, da qual Clara foi educadamente, mas firmemente excluída. Apesar da natureza transacional do acordo, Clara sentia vontade de cuidar de André. Uma noite, ela notou que o cuidador geralmente designado para ajudar André a tomar banho e se vestir estava ausente. Clara bateu na porta de André, ouvindo um gemido baixo lá dentro. Quando ele a permitiu entrar, ela o viu lutando para se mover da cadeira de rodas para a cama, tentando remover um colar cervical rígido que ele às vezes usava para suporte adicional. O cansaço estampado em suas feições tocou o coração de Clara. Deixe-me ajudar, ela ofereceu suavemente. O protesto inicial dele morreu em seus lábios enquanto Clara o ajudava gentilmente, removendo o colar cervical, ajudando-o a arrumar as pernas na cama. Ela percebeu com uma pontada que, embora ele definitivamente tivesse alguns problemas de mobilidade, não estava completamente indefeso. No entanto, ele estava com dor ou agindo de forma muito mais incapacitada do que ela esperava. Obrigado, André murmurou, um toque de constrangimento rastejando em sua voz. Eu não estou acostumado a deixar as pessoas me verem assim. Clara deu-lhe um pequeno sorriso. Somos parceiros agora, de certa forma. Tudo bem. Ele a estudou por um longo momento, então seu olhar caiu sobre a colcha. Eu aprecio, ele disse baixinho. Naquele momento, Clara sentiu a parede entre eles rachando, ainda que levemente. A confiança ainda era frágil, mas estava ali. Clara se muda para a mansão de André
e experimenta a gravidade do conflito familiar dele, bem como vislumbres de sua vulnerabilidade. Embora o casamento seja contratual, um cuidado genuíno começa a se formar entre eles. Os dias se misturaram em uma rotina de Clara visitando sua mãe no hospital e voltando para a mansão para ajudar André em pequenas coisas, seja trazendo-lhe chá durante as longas noites de trabalho ou simplesmente oferecendo um ouvido simpático. Uma tarde, Clara estava cuidando das roseiras no jardim da mansão. Ela achava a ação simples e repetitiva reconfortante quando a campainha do portão soou. Um carro de luxo escuro entrou e dele saiu uma figura alta e imponente, flanqueada por 2 assessores de rosto sério. Clara voltou para dentro da casa para encontrar André no hall de entrada, sua cadeira de rodas voltada para a porta. Sua expressão havia se tornado pétrea. André, o visitante arrastou, aproximando-se, com arrogância casual. Você nem se deu ao trabalho de me convidar para conhecer sua nova noiva. Tive que vir sem avisar. O estômago de Clara revirou. Este deve ser o infame tio Carlos Albuquerque, o senhor. De fato, seu terno impecável e olhar predatório exalavam poder. A boca de André se apertou. Eu não sabia que precisava de sua aprovação para assuntos pessoais, tio Carlos. Carlos soltou uma risada baixa, voltando aquele olhar frio para Clara. Então esta é a jovem com quem você se casou tão de repente. Que pena que perdi a cerimônia de casamento. Seu tom pingava. Com descendência, Clara reuniu sua compostura. Foi um assunto particular, ela respondeu. Preferimos algo pequeno. Os lábios de Carlos se curvaram, claramente. Ele olhou para André. Você sabe que a diretoria está preocupada com sua capacidade de cumprir certas obrigações. Eles acham que seria melhor se você transferisse suas ações, especialmente agora que está sobrecarregado com assuntos familiares. Os nós dos dedos de André ficaram brancos nos braços da cadeira. Não estou transferindo nada. Meus pais construíram essa empresa e eu detenho o que é meu por direito. Os olhos de Carlos se estreitaram. A tensão era palpável. Clara sentiu a vontade de intervir, mas algo lhe disse que André precisava encarar o tio diretamente. Um sorriso lento se espalhou no rosto de Carlos. Veremos. Talvez sua nova esposa possa ajudá-lo a ver a razão, supondo que ela não seja apenas mais uma oportunista atrás de sua riqueza. Seu olhar passou por Clara de uma maneira que a fez arrepiar. Então ele se virou e saiu, seus capangas o seguindo como sombras. A porta bateu e André exalou trêmulo, fechando os olhos. Clara deu um passo à frente, pousando a mão no ombro dele. Tudo bem? Ele assentiu, mas seu rosto estava pálido. Meu tio tem toda a diretoria sob o seu controle. Ele forçou meus pais a assinar documentos que levaram a acusações de fraude. Agora ele está tentando fazer o mesmo comigo. Clara apertou o ombro dele gentilmente. Vamos resolver isso. Você não está sozinho. Os olhos de André suavizaram ao olhar para ela. Obrigada, Clara. Naquela noite, Clara encontrou André em seu escritório, debruçado sobre grossos arquivos, enquanto ela se sentava com uma xícara de chá de camomila. Seus olhos foram atraídos por um relatório médico meio escondido sob um livro-caixa. Ele ostentava o nome de André em letras grandes. Ela não conseguiu ler todos os detalhes antes que ele anotasse, olhando, e rapidamente o deslizasse para longe. Algo sobre a única frase que ela conseguiu vislumbrar. Prognóstico, mobilidade total é possível com terapia continuada. Ficou gravado em sua mente. Espera, eu pensei que ele era permanentemente incapacitado, Clara pensou. A confusão, flamejando. Ela se lembrou do estranho momento em que o observou manobrando com surpreendente facilidade. Ele era mais fisicamente capaz do que dava a entender? Nos dias seguintes, a curiosidade a roeu. Durante uma das sessões de terapia de André, ela espiou por uma fresta na porta da academia privativa. Ela assistiu em choque enquanto André se apoiava em barras paralelas.
dava vários passos hesitantes e depois desabava em uma cadeira de rodas. Enquanto o terapeuta o firmava, ele podia andar. Talvez não sem dor ou dificuldade, mas estava muito longe da dependência total que ele frequentemente demonstrava. Ela sentiu uma pontada de culpa por espionar. Ainda assim, não conseguia afastar a pergunta: por que ele está fingindo ser completamente incapacitado se pode realmente ficar em pé ou andar distâncias curtas? Naquela noite, Clara reuniu coragem. Ela encontrou André na sala de estar, olhando para as chamas dançantes da lareira. Ela se aproximou suavemente e sentou-se no sofá em frente a ele. André, ela começou, a voz hesitante. Eu quero que você saiba que confio em você. Se houver algo mais sobre sua condição, sobre sua capacidade de andar, você pode compartilhar. Eu não vou julgar. Os olhos dele se ergueram, a surpresa evidente. Por um momento, pareceu que ele poderia contar a verdade, mas então seu olhar se fechou. Eu aprecio isso, ele disse, uma certa tristeza rastejando em seu tom. Mas por enquanto, digamos apenas que minhas lesões são complicadas. Estou fazendo o meu melhor para me recuperar. O peito de Clara apertou. Ela sentiu que aquilo era apenas metade da verdade, mas ela assentiu, não querendo pressionar demais. Enquanto isso, as visitas diárias de Clara à sua mãe continuavam. Sua mãe havia recuperado a consciência parcial e reconheceu Clara entre acessos de dor e sedação. Seu novo marido é gentil? Sua mãe perguntou, a testa franzida de preocupação. Ele é, Clara respondeu com genuíno carinho. Ele passou por muita coisa, mamãe. Acho que é por isso que ele parece tão reservado, mas ele tem um bom coração. Sua mãe acariciou a mão de Clara. Cuidem-se um do outro, ela sussurrou, a voz rouca. Dinheiro não compra amor de verdade. Então, se houver algo real, agarre-se a isso. Essas palavras ecoaram na mente de Clara na viagem de táxi de volta para a mansão. Está se formando algo real entre André e eu? Ela se lembrou dos momentos gentis, da maneira como ele sorria quando ela trazia chá, da maneira como seus olhos se iluminavam de gratidão quando ela o ajudava. Apesar do contrato, Clara sentia suas emoções se emaranhando de uma maneira que nunca esperou. Clara descobre que André pode ficar em pé e possivelmente andar, contradizendo sua suposta incapacidade permanente. As tensões com o tio Carlos aumentam enquanto o vínculo de Clara com André se aprofunda. Os dias que antecederam o casamento, uma cerimônia orquestrada por causa das aparências, foram um turbilhão de preparativos tensos. André insistiu em um evento pequeno e privado na mansão, menos chance de seu tio aprontar alguma artimanha escandalosa. Dr. Roberto Mendes, o advogado de André, cuidou da parte legal, garantindo que tudo parecesse adequado. Uma tarde, apenas 4 dias antes da cerimônia, o tio Carlos invadiu a mansão, novamente sem convite. Desta vez, ele trouxe sua esposa, Renata Albuquerque. Renata era tão astuta e de olhos frios quanto o marido. Eles deslizaram para o hall de entrada com arrogante confiança. Soubemos do casamento, Renata disse com um tom venenoso, e simplesmente tivemos que vir. É tão repentino. Tem certeza de que quer se ligar a uma mulher de origem questionável? Seu olhar passou por Clara com desdém mal disfarçado. André cerrou os dentes. Clara é minha noiva. Não tolerarei nenhum insulto a... Ela? Carlos avançou, um sorriso de escárnio torcendo seus lábios. Tanta galhardia, mas suponho que não importa. Assim que a diretoria perceber que sua suposta deficiência não o impede de tomar decisões imprudentes, eles ficarão do meu lado. E suas ações também. Digamos apenas que a empresa estará em minhas mãos em breve. Uma tensão elétrica crepitou no ar. Clara sentiu a raiva queimar em seu peito. Senhor Albuquerque, o senhor não tem o direito de ditar as escolhas pessoais de André.
ela disse firmemente, dando um passo à frente. Ele não fez nada de errado ao querer um futuro próprio. Carlos soltou uma risada cruel. Oh, querida, você não tem ideia. Os pais de André tentaram sabotar a empresa anos atrás e acabaram atrás das grades por isso. Ele é tão delirante quanto ele se pensa que pode restaurar o nome manchado deles. O rosto de André empalideceu. Isso é mentira, ele disse entre dentes cerrados. Você os incriminou. Renata encolheu os ombros com falsa inocência. Nós simplesmente denunciamos os crimes deles. Se um juiz os considerou culpados, bem, isso dificilmente é culpa nossa. Clara queria gritar com a complacência deles, mas André alcançou sua mão em um gesto sutil, acalmando-a. Vão embora, ele disse, a voz baixa de fúria. Temos preparativos para o casamento e não perderemos tempo com suas ameaças. Carlos estudou o sobrinho por um longo tempo, os olhos estreitados. Tudo bem, tenha seu pequeno casamento, mas não espere um feliz para sempre. Assim que a diretoria se reunir no próximo trimestre, você será destituído de tudo. E sua preciosa esposa pode voltar para a sarjeta de onde rastejou. Eles saíram, deixando um silêncio sufocante. Clara tremia de raiva e mágoa. Ela estava prestes a falar quando sentiu a mão de André na sua novamente. Você vê agora por que não posso me dar ao luxo de mostrar fraqueza, ele disse, a voz embargada pela emoção. Meu tio e Renata farão de tudo. Eu sinto muito por eles a terem insultado. Clara balançou a cabeça, piscando para conter as lágrimas. Não se desculpe. Eu sou a única que sente muito por você ter que lidar com pessoas tão vis. Você não merece isso. André exalou lentamente, então apertou a mão dela. Obrigado por ficar ao meu lado. Naquela noite, Clara encontrou André no escritório, sozinho e olhando para uma fotografia. Aproximando-se, ela reconheceu a foto de um casal que deviam ser seus pais. Um homem alto, com olhos gentis, e uma mulher que parecia majestosa, mas gentil. Eles estavam sorrindo, braços em volta de um André mais jovem, que estava de pé, claramente muito antes do acidente. Meus pais, André murmurou. Isso foi tirado pouco antes de tudo desmoronar. Eles eram boas pessoas, Clara. Meu tio queria a empresa. Ele manipulou provas, transformando-os em bodes expiatórios por crimes financeiros que eles nunca cometeram contra o nome Albuquerque. Sua voz falhou. Estou perto de provar isso, se eu conseguir que acionistas suficientes ouçam e um bom juiz reabra o caso. Eles poderiam ser libertados. O coração de Clara doeu. Sem pensar, ela colocou a mão em seu ombro. Ele levantou a mão cobrindo a dela. Sei que estou pedindo muito a você, ele disse baixinho, mas depois do casamento, planejo fazer minha jogada, apresentar as provas que reuni. Meu tio pode retaliar, no entanto, e você pode estar em perigo. Ela sentiu um tremor percorrer ele. Lentamente, ela circulou para ficar de frente para ele, ajoelhando-se para que ficassem olho a olho. André, ela disse, estou com você. Aconteça o que acontecer. Por um momento, algo implícito passou entre eles, uma proximidade que parecia mais profunda do que o acordo contratual. André acariciou sua bochecha levemente. A respiração de Clara falhou quando ela percebeu que, em algum momento, seu senso de obrigação havia se transformado em cuidado genuíno. Ela queria protegê-lo, da mesma forma que ele havia salvado sua mãe. Então, o momento se foi, substituído por uma certa timidez em seus olhos. Ele retirou a mão, afastando-se um pouco em sua cadeira de rodas. Deveríamos descansar um pouco, ele disse, a voz rouca. Pouco depois da meia-noite, Clara estava deitada acordada em seu quarto, ruminando sobre os eventos do dia, quando ouviu um baque no corredor. Preocupada, ela pegou um roupão e saiu apressada, apenas para ver André no corredor, de pé, na verdade, em seus próprios pés. Sua silhueta oscilava ao luar, seu corpo apoiado na parede.
Sua respiração falhou. Ele realmente pode andar. Antes que ela pudesse falar, André tropeçou. Ele tentou se segurar, mas caiu pesadamente no chão, soltando um gemido abafado de dor. Clara correu para a frente. André, ela sussurrou urgentemente, ajoelhando-se ao lado dele. Ele gemeu, agarrando sua perna esquerda. Na luz fraca, ela podia ver a tensão gravada em seu rosto. Eu pensei que conseguiria chegar à sala de terapia. Ele murmurou, a voz tensa. Ela colocou um braço em volta de sua cintura, ajudando-o a voltar para sua cadeira de rodas, que havia rolado alguns metros de distância. Ele se apoiou nela em busca de apoio, chocantemente leve em seu abraço. Obrigado, ele conseguiu dizer, recuperando seu assento. Clara engoliu em seco, lágrimas ardendo nos cantos dos olhos. André, por que esconder isso de mim? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, em um quase sussurro, ele admitiu: porque se meu tio souber que estou recuperando minha mobilidade, ele dobrará seus esforços para me destruir antes que eu possa parecer forte. Toda a minha estratégia depende dele subestimar minhas capacidades, física e nos negócios. Sinto. Muito, Clara. Eu queria te contar, mas não podia arriscar. Ela enxugou uma lágrima solitária. Você poderia ter confiado em mim, ela disse, a voz tremendo com alívio e mágoa. Eu confio em você. Ele insistiu suavemente, tocando seu braço. Prometo. Depois do casamento, contarei a verdade sobre tudo. E embora seu coração estivesse machucado, Clara assentiu. Ele confia em mim, mas ele também está aterrorizado. Há muita coisa em jogo. Na véspera do casamento, Clara descobre que André pode realmente andar, embora com dificuldade. Ele confessa que está escondendo isso para enganar o tio e manter a vantagem, forjando um vínculo mais profundo e complicado entre eles. O dia do casamento amanheceu claro, como se a natureza escolhesse oferecer um dia perfeito em meio a toda a atenção. O jardim da mansão, geralmente sereno, estava agitado com os preparativos finais. Cadeiras dispostas no gramado, rosas brancas arranjadas ao longo dos corredores, um pequeno altar preparado no centro. Clara ficou em seu quarto, olhando para seu reflexo em um vestido de noiva simples, mas elegante, de cor marfim. Uma maquiadora local veio fazer seu cabelo e maquiagem sutil. Ela mal reconhecia a noiva radiante no espelho. Mamãe ficaria tão orgulhosa, ela pensou, o coração apertado com a memória de sua mãe, que ainda estava no hospital. Mas pelo menos, sua mãe estava melhorando a cada dia. Uma batida suave soou na porta. Dr. Roberto Mendes, o advogado, entrou, o rosto iluminado por genuína admiração. A senhorita está linda, senhorita Souza. Ela sorriu timidamente. Obrigada. André está... Pronto, Dr. Roberto Mendes assentiu. Ele está esperando no altar, em sua cadeira de rodas. Ele pausou, pigarreando. Percebo que as circunstâncias são incomuns, mas devo dizer, vendo como a senhorita cuidou dele, é claro que há genuíno afeto entre vocês. Clara sentiu suas bochechas esquentarem. Obrigada, ela sussurrou. Precisamente ao meio-dia, Clara desceu os degraus da mansão para o jardim. Uma pequena reunião de convidados, alguns associados de negócios, alguns parentes distantes, levantaram-se enquanto ela se aproximava do corredor improvisado. Na frente, André esperava em seu terno escuro, mãos cruzadas no colo, seu rosto uma mistura de resolução e quieta antecipação. Tio Carlos e tia Renata estavam de um lado, suas expressões sombrias. Clara os avistou trocando comentários sussurrados, sem dúvida depreciativos, mas ela se recusou a deixar o desprezo deles ofuscar o momento. O celebrante levantou os braços, acolhendo a todos. Estamos reunidos aqui para unir André Albuquerque e Clara Souza em matrimônio. Clara chegou ao lado de André, seu coração batendo forte. Ele estendeu a mão para a dela.
Sua palma estava ligeiramente úmida, indicando nervosismo, mas seu aperto era reconfortante. O celebrante os guiou pelos votos. A voz de Clara vacilou com emoção ao prometer ficar ao lado de André. A voz de André era mais calma, embora seus olhos brilhassem quando ele repetiu os votos tradicionais, prometendo cuidar dela na saúde e na doença. Justo quando o celebrante perguntou se alguém tinha objeções, uma voz aguda ecoou: "Eu objeto." Um silêncio caiu e todos os olhos se voltaram para o tio Carlos, que deu um único passo à frente. O celebrante pareceu incerto, olhando para André em busca de orientação. A mandíbula de André se apertou, mas ele falou calmamente: "Qual é sua objeção, Carlos?" Carlos sorriu. "Este casamento é uma farsa. Meu pobre sobrinho mentiu sobre sua condição e esta jovem não passa de uma oportunista. Ela está atrás de sua riqueza." Uma onda de choque percorreu a pequena multidão. Clara viu o flash de celulares de alguns repórteres. Ela sentiu seu rosto esquentar. "Basta, tio!" André rosnou. Mas Carlos pressionou, virando-se para os presentes. "Vocês não deveriam saber a verdade? André pode andar. Ele tem enganado a todos. Ele finge ser para ganhar simpatia e esconder suas maquinações para reivindicar a empresa." Gritos irromperam. O coração de Clara martelava. Ela sentiu André tremendo ao lado dela, não de medo, mas de fúria contida. Um silêncio tomou conta do jardim, todos esperando a resposta de André. Então, em um momento que pareceu suspenso no tempo, André inalou, fixou seu olhar em Clara e soltou a mão dela. Ele pressionou as duas mãos nos braços da cadeira de rodas, braços tensos com esforço, e lentamente se levantou. Clara se moveu para apoiá-lo, mas ele gentilmente a afastou com um gesto. Uma coletânea de espanto ondulou pelos convidados. As câmeras dispararam incessantemente. O tio Carlos parecia complacente. Ele provavelmente acreditava que havia exposto a maior mentira de André. A voz de André, no entanto, soou clara. "Você está certo, tio. Posso ficar em pé e até andar, embora com dificuldade. Mas nunca menti para ganhar simpatia. Eu escondi meu progresso porque você era quem faria qualquer coisa para me manter fraco, para que pudesse roubar o legado desta família e manter meus pais na prisão." Um silêncio atônito tomou conta do jardim. André deu um passo instável, à frente, apoiando-se em uma bengala que Clara não havia notado que estava escondida sob sua cadeira. Ele se virou para a multidão. "Meus pais foram incriminados por fraude. Tio Carlos manipulou as provas. Reuni provas que planejo apresentar aos tribunais quanto ao meu assim chamado casamento falso." Ele olhou para Clara, os olhos brilhando, com sentimento genuíno. "Começou como um acordo, sim, mas Clara me mostrou mais bondade do que eu jamais esperei. Ela não é uma interesseira. Ela é a mulher que respeito e de quem me importo profundamente." Com a visão embaçada pelas lágrimas, Clara deu um passo para o lado de André, permitindo que ele se apoiasse nela. O rosto do tio Carlos transformou-se de complacência em raiva, enquanto as pessoas começavam a murmurar em confusão. Ele não esperava que André fosse tão direto. "Você não pode provar nada", Carlos retrucou, o rosto ficando vermelho. André alcançou o bolso do paletó, produzindo um pequeno pendrive. "Tenho documentos, registros financeiros, depoimentos de testemunhas. Tudo o que confirma que você orquestrou a ruína dos meus pais para tomar o controle do Império Albuquerque." Ele o ergueu inabalável. "A verdade está vindo à tona, tio." Tia Renata puxou a manga de Carlos, sua compostura desmoronando. "Deveríamos ir." Ela sibilou. Carlos bufou, examinando as câmeras e os rostos atônitos. "Marque minhas palavras, André," ele rosnou. "Você não vai se safar disso." Então ele se virou, empurrando o caminho pela multidão separada. Renata o seguindo. Na esteira de sua saída dramática, o celebrante pigarreou, a voz tremendo levemente com a tensão. "Devemos prosseguir?"
André assentiu, apoiando-se pesadamente em Clara. Seus olhos procuraram os dela, ternos e vulneráveis, apesar da adrenalina do confronto. Sim, ele disse suavemente, em resposta à pergunta do celebrante sobre aceitar Clara como sua esposa. Sua mão tremia na de Clara, mas ela a segurou firmemente, as lágrimas brilhando. Ela ecoou: sim. O celebrante os declarou marido e mulher. E André se inclinou para a frente, dando passos cautelosos e trêmulos para encontrar Clara no meio do caminho em um beijo gentil e sincero que pareceu uma promessa. Aplausos irromperam, hesitantes no início, depois crescendo com genuíno apoio. As bochechas de Clara estavam molhadas de lágrimas quando eles finalmente se separaram. Mesmo em meio ao caos e às batalhas iminentes, o momento pareceu real. Ele me quer ao lado dele, não apenas por causa de um contrato, mas porque construímos algo genuíno. A pequena recepção que se seguiu foi contida, mas surpreendentemente calorosa. Vários dos parentes e associados mais simpáticos de André os parabenizaram, oferecendo cautelosos votos de felicidade. A imprensa havia conseguido sua manchete chocante. Clara e André se afastaram para um canto mais tranquilo do jardim. Sinto muito por você ter que passar por todo esse drama, André murmurou, apoiando-se em um banco para se sustentar, a bengala ao lado. Clara afastou uma mecha de cabelo do rosto dele. Não se desculpe. Tenho orgulho de você por ficar em pé, literalmente, e por dizer a verdade. Sem mais segredos entre nós, ele exalou aliviado, levando a mão dela aos lábios. Sem mais segredos, ele prometeu. Temos uma longa luta pela frente. Meu tio não vai desistir facilmente, mas juntos podemos libertar meus pais e recuperar a integridade de nossa família. Uma brisa suave sussurrou pelos arbustos de rosas, trazendo o perfume das flores frescas. Clara fechou os olhos, encostando a cabeça no ombro dele. Ela pensou em sua mãe, melhorando a cada dia, e em seu novo marido, determinado a corrigir terríveis injustiças. Naquele momento, ela entendeu o quão extraordinária havia sido a jornada deles, de um telefonema terrível em um corredor de hospital a este casamento improvável. Embora tenham começado como estranhos, ligados pelo desespero, estavam emergindo como parceiros, forjando um vínculo que nenhum dos dois previra. André pressionou um beijo suave na têmpora de Clara. Obrigada, ele sussurrou. Obrigada por arriscar comigo. Ela sorriu em meio às lágrimas, a voz tremendo de emoção. Não, obrigada a você por salvar a vida da minha mãe e por me deixar ver quem você realmente é por baixo de toda essa dor. Enquanto o sol mergulhava atrás da mansão, eles ficaram lado a lado, resolutos diante dos desafios que ainda estavam por vir. Do canto do gramado, um repórter tirou uma última foto. O rico herdeiro, antes acreditado para sempre confinado a uma cadeira de rodas, apoiado em sua dedicada nova esposa. Cada um deles olhando para um amanhã repleto de esperança. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocional, onde Clara e André encontraram esperança, amor e coragem em meio a uma tempestade de traição familiar. Esperamos que a história deles tenha lembrado você do poder transformador da resiliência, da honestidade e da devoção sincera. Se você gostaria de explorar mais histórias que tocam seu coração e inspiram seu espírito, inscreva-se no canal Histórias de Alma. Compartilhe esta história com amigos que anseiam por contos edificantes e fique ligado em nossa próxima narrativa repleta de emoção e esperança. Agradecemos seu apoio e até a próxima, que o amor e a bravura guiem.